em cada 10 casos de câncer tem a ver com o estilo de vida das pessoas. Essa é uma das informações de um estudo do Instituto Nacional do Câncer, que prevê o surgimento de 1.200.000 novos casos nos próximos 2 anos no Brasil. Por isso, médicos e cientistas insistem tanto em 2 palavras quando o assunto é câncer: prevenção e informação. Valéria começou a produzir conteúdo informativo sobre o câncer há 10 anos a partir da própria experiência com a doença. Foi daí que surgiu a ONG Arte de Viver Bem. Em 2004 eu fui diagnosticada com câncer de mama e comecei a ler muito, ter muita informação, pesquisei nos maiores centros acadêmicos do mundo o que eu tinha no meu próprio corpo. E daí eu fui passando as informações para frente, né? Tudo que eu ficava sabendo é um susto que você leva, porque você pensa que você tem muita informação. A informação é o principal remédio contra os preconceitos e os medos que a gente tem quando desenvolve câncer, né? Saber contra o que a gente está lidando, saber o nome, o sobrenome, o endereço do tumor, eu acho que é extremamente importante para entender onde a gente está e aonde a gente quer chegar com o tratamento. É preciso conhecer também os direitos garantidos a pacientes de câncer, como a isenção de impostos, como o IPVA, e o acesso à saúde de qualidade. O artigo 196 da Constituição é muito claro. A saúde pública no Brasil é um direito do cidadão e dever do Estado. Por exemplo, o cidadão, quando diagnosticado com câncer, ele não precisaria judicializar para ter um medicamento. A cada ano, o câncer atinge 14 milhões de pessoas em todo o mundo. A prevenção inclui exames de rotina e bons hábitos, que aumentam a chance de cura no caso da doença aparecer. Para falar sobre a prevenção e os tratamentos do câncer nas diversas fases da vida, recebemos o cirurgião oncológico Thiago Chulan, chefe do Departamento de Medicina Preventiva do AC Camargo Cancer Center, e Vanessa Montes, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, apesar de todos os avanços da ciência e tanto na detecção quanto no tratamento de inúmeros tipos de câncer, as pessoas ainda têm medo até de pronunciar a palavra, né? Qual que é a importância de quebrar esse tabu mesmo e realmente começar a conhecer de fato tudo que pode nos fazer evitar e tratar melhor a doença, doutor? A gente tem observado que a grande ferramenta que a gente dispõe hoje nessa luta, nessa propagação de conhecimento é a informação, e a informação bem dada, bem trabalhada, né? A responsabilidade na passagem da informação, que hoje a gente vê com a modernização das tecnologias, a velocidade da informação na internet, a gente tem visto uma série de informações equivocadas que às vezes geram mais angústia, geram mais receios, mais medos do que na verdade precisariam, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente desmistificar algumas coisas, mostrar que quando a gente atua numa fase precoce, numa fase inicial, a gente tem muitas chances de cura para grande parte dos tumores, né? As pessoas conhecerem os reais sintomas e as eventuais sequelas dos tratamentos, que é o que tanto preocupa a nossa população. Acho que esse é um momento importante para a gente desmistificar isso e trazer um pouco de informação processada de forma responsável pelos profissionais de saúde, né? Bom, aqui a gente está fornecendo, né, essa fonte confiável de informações, até porque estamos tratando com 2 profissionais de núcleos de referência de tratamento contra o câncer. Além, claro, de se informar aqui por meio do Panorama e outros programas confiáveis, como que as pessoas podem buscar informação correta sobre tratamento e diagnóstico de câncer, doutora? Hoje em dia, vários hospitais, vários centros oncológicos do país disponibilizam material para pacientes, para aquele que é leigo, entender um pouco mais sobre a doença, sobre fatores de risco, sobre formas de prevenção. E existem muitos sites, muito material, principalmente na internet, que é de fácil acesso, que permite as pessoas lerem um conteúdo
conteúdo não médico, com uma linguagem mais fácil e entender o que elas podem fazer para prevenir e exames de rastreio para detecção precoce também. E é importante prevenir quando ainda não se tem a doença, né, doutora? É disso que a gente está falando. Ir atrás dessa informação e se cuidar para evitá-la. Exato. Conceitualmente, a prevenção é justamente isso, né? A gente tem a prevenção se dividindo em dois segmentos grandes, né? No primeiro momento, a gente tenta passar as informações em relação aos fatores de risco, isso a gente chama de prevenção primária, ou atuar onde ainda a doença não se desenvolveu, né? Então, a prevenção primária, que acho que é o grande foco do momento, é a gente ensinar em relação a hábitos de vida, hábitos saudáveis, de que a alimentação é muito importante, de que exercício físico é muito importante, né? São medidas extremamente baratas, mas extremamente eficientes, né? A prevenção, na verdade, é um investimento de longo prazo, né? Assim como na oncologia, a gente sempre fala que os tumores, de uma forma geral, relacionados a fatores externos, que são fatores ambientais, eles geralmente são uma dívida que a gente paga no decorrer do tempo de exposição a determinado fator de risco. O tabaco e o tabagismo, o fumo é o principal deles, né? É o mais conhecido da população. Mas a gente sabe que alimentos processados, que a falta de atividade física, a obesidade, enfim, tem uma série de fatores que são muito importantes e é justamente nesse primeiro momento onde a gente tem uma informação que precisa chegar às pessoas, uma informação barata, eficiente do ponto de vista de controle e prevenção do câncer, né? E no segundo momento a gente tem que se preocupar, como a Vanessa disse, em relação ao diagnóstico precoce, que aí é diagnosticar a doença numa fase inicial, que é quando a gente tem uma maior chance de ter tratamentos com menos sequelas, menos mutilantes, tratamentos mais eficientes, com chances de cura muito mais elevadas. Ainda falando sobre prevenção, antes da gente detalhar esses hábitos saudáveis de vida que podem ser determinantes no tratamento de um eventual surgimento de câncer, existem aqueles fatores que não dependem só da gente, né? A questão genética, como que a gente pode se antecipar em relação a esse tipo de fator que pode desencadear um câncer, doutora? Tá. A gente divide os fatores de risco em aqueles fatores que a gente chama de modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são, por exemplo, a idade do paciente, fatores genéticos, mutações hereditárias, familiares. Em relação a isso, existe a possibilidade até de se fazer um diagnóstico mais precoce, por exemplo, de uma mutação, mas não existe um arsenal tão grande quanto o que a gente tem hoje para atuar sobre os fatores modificáveis, que é aquilo que o Dr. Tiago falou. Questões como alimentação, abandono de certos hábitos como tabagismo, alcoolismo, coisas que a gente já sabe hoje, é bem estabelecido, que estão ligados a vários tipos de tumores. Estresse pode ser um fator desencadeador de câncer, doutor? O estresse, na verdade, as pessoas linkam, né, e tentam ligar essa questão de estresse e câncer, quando na verdade a gente sabe que câncer basicamente tem uma fundamentação imunológica muito grande, quer dizer, está relacionado à questão da imunidade. E a gente sabe que em situações de estresse, seja no trabalho, seja um estresse familiar, acabam deprimindo a imunidade. Mas quando a gente fala em depressão de imunidade, geralmente o que a gente precisa valorizar é isso no longo prazo, né? Se a gente eventualmente teve um estresse naquela semana, não é esse estresse que eventualmente vai estar ligado a algum tipo de câncer, tá? Então é importante desmistificar essa questão do estresse gera câncer. Na verdade, o estresse, ele sim pode fazer o paciente se alimentar pior, pode fazer com que ele não se sinta motivado a fazer atividades físicas. Isso tudo, no contexto geral, vai acabar fazendo com que ele tenha fatores atuando, né, do ponto de vista ambiental, para que favoreça ao surgimento de algum tumor. E, eventualmente, como a gente sabe que tem essa questão imunológica, a gente sabe que alguns pacientes, em se alimentando mal, em tendo hábitos de vida ruins, vão acabar tendo uma depressão do sistema imunológico, que acaba fazendo com que ele seja mais suscetível ao surgimento de alguns tumores específicos. Então, indiretamente, tem a ver também? Acredito que sim. Eu acho que essa seja a questão. Indiretamente, sim, né? De uma forma ou de outra, a gente acaba tendo a nossa vida influenciada por esse fator estresse e a gente acaba modificando alguns hábitos em relação a isso, que faz com que a gente se exponha de uma forma mais importante. Vocês falaram sobre a questão da alimentação, que
está ligada a doenças que podem influenciar no surgimento de câncer, né? Por exemplo, a obesidade, mas existem vacinas também que podem ajudar na prevenção do câncer, não diretamente, mas essa questão indireta, né? Vacinas que previnem doenças que têm a ver com o surgimento de câncer, né? É um dos fatores de prevenção, vacinas? Exatamente. A vacina é um fator de prevenção muito importante. Atualmente a gente tem, por exemplo, a vacina contra o HPV, que está relacionado com o câncer de colo de útero em mulheres. Essa vacina foi incluída no calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde recentemente para crianças e adolescentes. Isso é uma coisa muito importante porque é um desses fatores modificáveis que a gente pode atuar. Né? A gente tem a questão da vacina. A gente começa lá, quando é bebezinho ainda, né, com a questão da vacinação contra a hepatite B, por exemplo, que é uma coisa que é rotineira, mas que vai eventualmente prevenir que aquela criança desenvolva uma hepatite e esse vírus, por exemplo, se cronifique e possa desenvolver, por exemplo, um tumor de fígado. Você vê que em alguns detalhes, então desde a amamentação, a gente está protegendo aquela mulher do câncer de mama. Enfim, a gente tem, durante todas as fases da vida, alguma coisa onde a gente pode atuar para que a gente colha lá na frente frutos disso aí. Na verdade, o colher fruta é não ter absolutamente nada se a gente não tiver uma predisposição genética, quer dizer, se a gente não tiver um fator não modificável naquele paciente especificamente, né? Então, durante as diversas fases a gente vai trabalhando. Então, depois na infância a gente passa por essa questão da vacina do HPV, que hoje tem ganhado um espaço enorme do ponto de vista de informação. Para meninos e meninas, né? Sim. Antigamente a gente tinha vacinação só para as meninas, mas os meninos foram incluídos agora. A gente tinha uma faixa etária muito estreita para os meninos, mas agora a gente tem uma faixa etária de 11 a 15 anos, para as meninas de 9 a 13. Cuidado só para as pessoas que já têm o vírus do HIV, que tem um calendário de vacinação um pouco distinto. Enfim, mas essas são informações que estão disponíveis e o fato dessa vacina ser acessível hoje à população é muito importante, porque a gente sabe que a predominância desse vírus na nossa população é muito elevada entre os nossos adolescentes, principalmente, né? Porque falta um pouco de educação sexual, né? A gente carece dessas informações nas crianças e nos adolescentes, né? A gente tem iniciado a vida sexual de forma muito mais precoce, então é um vírus que tem impactado muito do ponto de vista de saúde, né? Eu queria então detalhar essa questão da prevenção nas diversas fases da vida, né? Retomar até nos bebês, nas crianças, e aí a gente avança para as outras faixas etárias. Perfeito. A gente sabe que na infância os tumores mais prevalentes, mais comuns, são um pouco diferentes dos tumores do adulto, do idoso. E em muitos deles a gente ainda não tem fatores de risco bem estabelecidos, bem conhecidos, mas mesmo a questão da dieta, que é algo muito importante para adultos e idosos na prevenção, hoje a gente vê que isso também é importante para a prevenção de alguns tumores na infância e adolescência. Tá? Em relação a adultos e idosos, a atividade física, aquilo que a gente tinha falado sobre o abandono de alguns hábitos como tabagismo, alcoolismo, dieta saudável, baseada em fibras, frutas, legumes, isso tudo já existem muitos estudos mostrando que isso é um fator preventivo para câncer, aparecimento de vários tipos de câncer. Então, quer dizer, esses hábitos saudáveis que a gente acha que são mais determinantes na vida adulta, hoje também estão influenciando bastante os cânceres, inclusive entre crianças e até adolescentes. É isso? Absolutamente. Eu acho que esse ponto ele é fundamental, né? A gente entender que prevenção é um investimento de longo prazo, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Então, a criança, por exemplo, que fica exposta ao sol na praia ou na piscina, ela vai ter, na verdade, um tumor de pele quando ela tiver 40, 50 anos, né, pelo acúmulo de exposição solar. A criança que é obesa, ela não vai desenvolver um tumor na infância, provavelmente, mas ela vai ter dificuldade para perder peso, porque a gente sabe que as crianças obesas, em geral, 50% delas continuam obesa na fase adulta. Ela vai desenvolver um tumor de mama, eventualmente um tumor coloretal, um tumor de intestino, enfim. Então, esse investimento, na verdade, os fatores modificáveis a gente tem que atuar justamente são nas faixas etárias mais precoces, né? Então, com a questão das vacinações, tanto para hepatite quanto para o HPV, né? Aí, quando a gente chega na adolescência, a questão da educação sexual, nessa fase a gente sabe que os meninos e as meninas têm mais dificuldade ainda de aderir a hábitos alimentares mais saudáveis, né? E em relação à atividade física, que é uma coisa que as pessoas têm
se dedicado menos, né, cada vez mais, pela correria do dia a dia, dependendo da cidade, do contexto onde você está inserido, isso é mais importante ainda. E aí depois a gente chega à vida adulta e aí começam a existir protocolos de rastreamento para alguns tumores específicos, né? E aí, óbvio, os fatores de risco são importantes, mas a gente começa a ter alguns rastreamentos, alguns programas, e, por exemplo, nas mulheres a gente tem os programas de rastreamento para câncer de mama, os programas de rastreamento para câncer de colo uterino, né? A partir de uma determinada idade, por exemplo, na fase mais adulta, né? Chegando na parte de ser idoso, a gente tem os rastreamentos para câncer de intestino, né? Então, começam a existir programas específicos onde já se documentou do ponto de vista científico que existe uma custo-efetividade grande, onde a gente consegue curar de fato aquele paciente se a gente diagnostica numa fase precoce. Antes da gente se aprofundar aí na questão dos diagnósticos, né, que fazem mais parte da vida adulta, né, esse diagnóstico precoce com aquelas datas e fases da vida específicas para se realizar alguns tipos de exames, só queria finalizar essa parte da questão da prevenção, né? Que as crianças só vão se tornar adultos saudáveis se elas começarem aliás, a chance é maior, né? De elas se tornarem adultos saudáveis incorporando aqueles hábitos desde cedo. E o exemplo dos pais, ele conta bastante nisso, né, doutora? Com certeza. Para você criar o hábito de uma vida saudável numa criança, para que ela se torne um adulto jovem que vai seguir esses hábitos saudáveis, você tem que primeiro conscientizar os pais para que aquilo vire uma rotina, né? E aquilo não seja uma obrigação e que seja realmente uma rotina de vida para uma vida mais saudável, porque isso colabora não só na prevenção do câncer, mas de vários outros tipos de doenças. E de uma boa qualidade de vida, né? Com certeza. Absolutamente. O que a gente tem tentado fazer agora, Adriana, é justamente tentar fazer o fluxo inverso, trabalhar na criança para que ela influencie os pais. Isso acontece bastante também, então, eles cobram os pais, exato, né? Justamente porque como a gente sabe o poder que a criança tem, seja dentro de casa, seja com os adultos que rodeiam ele, né? A gente tem começado a pensar agora em atuar justamente na criança para que ela desenvolva aqueles hábitos, entenda, né, justamente o que precisa ser investido, né, do ponto de vista de atividades, de uma dieta saudável, né? Então, atuar nas escolas é uma medida que eventualmente tem funcionado muito bem em outros países e a gente está começando a tentar implementar na nossa realidade para que essas crianças, sim, ela influenciem nos hábitos que já estão construídos dos pais, né? Às vezes hábitos ruins e que podem ser transformados a partir da influência dessas crianças. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, a gente continua a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a prevenção e os tratamentos do câncer em diversas fases da vida. Com a gente, o cirurgião oncológico Tiago Schulan, chefe do Departamento de Medicina Preventiva do AC Camargo Cancer Center, e Vanessa Montes, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. O câncer é uma doença que atinge pessoas de todas as idades. 8 em cada 10 pacientes de até 19 anos poderiam ser curados com um diagnóstico precoce. Quando veio tratar a leucemia, o tipo de câncer mais comum em crianças, Luca nem imaginava que tinha algo tão grave. Eu achava que eu estava com dengue, né? Não sabia que era tão perigoso assim, que era um tipo de câncer. Foi escolha dos pais não contarem logo de cara que ele tinha uma doença tão séria. A palavra câncer é muito pesada. Eu evitei contar para ele, não deixei que ninguém falasse. Foi vivendo um dia de cada vez, fomos passando por cada etapa e o Lucas sempre muito forte, sempre passando essa força, né, que ele foi o grande guerreiro dessa história. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a frequência de câncer em crianças aumentou 13% dos anos 1980 até o início desse século. Os casos mais comuns são leucemia, tumores no sistema nervoso central e os linfomas. A maior ocorrência de casos se deve a fatores ambientais e também ao melhor diagnóstico. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. No Centro Infantil Boldrini, em Campinas, 80% dos pacientes são do SUS. O hospital tem programas para educação e capacitação de médicos. Vinícius lembra que parar de jogar basquete foi a pior notícia da sua vida. Sonho interrompido por um câncer agressivo no osso da perna. Hoje, 15 anos depois, ele ajuda pacientes a enfrentarem o tratamento. Eu tento transmitir mais uma mensagem
de que tudo passa. É apenas uma situação e não uma condição. Bom, a gente viu o primeiro personagem da reportagem, o Luca, né, bem novinho, ele mesmo teve... não tem a consciência de dizer, acho que algo de errado está acontecendo comigo. Ele achou que não era uma doença tão grave, né? O câncer no sangue que ele desenvolveu. No sentido do diagnóstico para a criança, até que ela não tem consciência e vai com frequência ao pediatra para fazer aqueles exames mais genéricos. Como fazer um diagnóstico precoce em crianças que não têm essa consciência corporal assim tão grande? Na criança, como muitas vezes a gente não consegue saber ao certo o que ela está sentindo, a gente não consegue ter tanta clareza em relação aos sintomas que são relatados, essa parte tem que ficar com os pais e com o pediatra que acompanha a criança. O pediatra tem que estar realmente muito atento a sinais de alerta que levem a uma investigação de algum sintoma ou algum sinal diferente no exame clínico dessa criança, e os pais também têm que estar atentos a coisas que aparecem de diferente na criança, que possam gerar uma suspeita para que seja feita a investigação. E como que faz para ficar de olho, assim, atento à criança, mas sem entrar numa paranoia, né? Porque fica também essa preocupação. A gente sabe que as famílias que já tiveram um caso de câncer no histórico familiar acabam ficando um pouco mais ansiosas do que as pessoas de uma forma geral, né? Eu acho que alguns sinais que são importantes de se observarem para que a gente tente chegar à conclusão de que aquela criança pode ter uma situação de algum tipo de tumor, né? São então manchas roxas que eventualmente surgem de forma desmotivada, né? Já que as leucemias são as principais neoplasias da criança. A gente tem a questão de perda de peso importante também e arrastada, né? Uma coisa mais permanente, porque a gente sabe que algumas viroses fazem a criança perder peso, mas uma coisa mais permanente acaba chamando atenção. Aumento de volume abdominal por algum motivo, de uma forma também um pouco mais crônica, né? A gente sabe que algumas manchinhas no olho, aquela questão do retinoblastoma que os pediatras tanto vigiam, também é uma coisa que precisa chamar atenção, né? Febre baixa, mas também persistente, é uma coisa que deve também chamar a atenção. Enfim, óbvio que a gente tem algumas coisas que se sobrepõem a quadros virais habituais, né? Mas a gente deve ficar de olho nessas situações específicas na infância, uma vez que esses tumores, na grande parte das vezes, eles não estão relacionados a fatores específicos que aquela criança foi exposta, até porque ela tem um pouco tempo de vida, né? Então, a gente precisa sempre estar atento aos sinais e sintomas de forma precoce para que a gente possa interferir no curso daquela doença e aumentar a chance de cura daquela criança. Até sobre essa preocupação aumentada por casos na família, tem aqui uma pergunta da Jaira Leite pelo Facebook. Ela diz que o filho dela mais velho faleceu por conta de sarcoma de Ewing. Devo fazer algum rastreamento em meus outros filhos? Sarcoma de Ewing é uma doença mais comum em pacientes jovens, adolescentes e adultos jovens, mas não tem um fator hereditário, familiar bem determinado, bem estabelecido. Existem sim alguns outros tipos de sarcomas que estão associados a algumas síndromes genéticas, mas não nesse caso. Então, no caso da Jaira, ela não precisa ter essa preocupação aumentada? Absolutamente não. Ela provavelmente vai ter um cuidado maior com relação a alguns sintomas e sinais que surgem nos filhos, mas ela não deve ficar absurdamente, absolutamente ela não deve ficar muito ansiosa em relação a isso, porque é uma coisa, em geral, casual, não está relacionada a uma síndrome hereditária específica que a gente consiga justificar a transmissão para os outros filhos, né? Nas outras fases da vida, falamos então sobre o diagnóstico precoce e alguns indícios que podem deixar os pais um pouco mais alertas. E nos adultos, que tipo de exames, idades que devem começar a se fazer alguns tipos de procedimentos para diagnosticar cânceres mais atrelados à questão da idade? O Ministério da Saúde, ele preconiza alguns programas de rastreamento que são bem estabelecidos, né? Então, por exemplo, nas mulheres, a gente tem as principais neoplasias relacionadas às mulheres que são mama e colo uterino, né? E para isso a gente tem programas muito bem estabelecidos referentes a Papa Nicolau,
a realização do Papa Nicolau, que está indicada a partir dos 24 anos até os 65, né? E as mamografias, que o Ministério preconiza a partir dos 50. Né? Existe alguma discussão, por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Mastologia, que preconiza a partir dos 40. Enfim, de uma forma geral, a gente, para essa faixa etária específica, faz o rastreamento, porque se documentou já do ponto de vista científico que a gente reduz mortalidade nesses pacientes, ou seja, a gente detecta de forma precoce e consegue fazer trabalhos e tratamentos mais eficientes com maior chance de cura. A mamografia para diagnosticar precocemente câncer de mama e o Papa Nicolau para diagnosticar o câncer do colo de útero. Perfeito. Quais outros cânceres mais comuns nessas idades mais da vida adulta podem ser feitos para diagnosticar precocemente, doutora? Tumor de intestino, por exemplo, é o segundo mais comum em mulheres e o terceiro mais comum em homens. E para ele a gente também tem como rastreio o uso da colonoscopia, realizada a pelo menos a cada 5 anos, caso não tenha alterações. Isso também já tem vários estudos mostrando que esse rastreio através de colonoscopia permite um diagnóstico precoce e aumenta a taxa de cura desses tumores diagnosticados precocemente. Então, só agora um recado final para quem está assistindo a gente hoje sobre a questão dos hábitos saudáveis, além de todos esses hábitos, além de todos esses exames que vocês mencionaram agora. Eu acho que o que fica de mensagem é a importância da gente fazer esse investimento, que é um investimento tão barato, né, e tão simples, que é simplesmente a gente mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? E tentar influenciar principalmente as nossas crianças para que elas, sim, possam futuramente colher os frutos disso tudo, que é justamente uma incidência menor dos tumores, né? E consequentemente, as pessoas pararem de ter esse receio das neoplasias e dos cânceres. Né? Doutora Vanessa. Acho que é importante a informação frente a tudo isso que a gente disse em relação a fatores de risco bem conhecidos, que as pessoas se orientem para fazer a parte delas em relação àquilo que pode ser prevenido. Vai valer a pena, né? Eu agradeço muito a presença dos dois. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com outro assunto. Um panorama sobre os 2 meses da intervenção federal no Rio de Janeiro. Uma ótima tarde para você. Até lá. Alegria é agora, é só chegar pra brincar. Você é da nossa turma, Sésamo é o nosso lugar. Tudo que a gente aprende, gosta de compartilhar. Aqui tem muitos amigos, vem todo mundo pra cá. Pra cantar, pra brincar, pra brilhar, Sésamo! Muito bom. Olá, bem-vindo a Sésamo. Me escrever um livro, me ser um autor agora. Haha. É sobre os momentos mais importantes da minha vida. Aqui na capa está escrito: Min, come. Aqui ser mim no passado, pequenininho. Mamãe fez biscoitos pela primeira vez. Muito bom. Aqui ser mim hoje, fazendo meus próprios biscoitos. Querem ver como ficou?
Muito gostosos. Aqui sei como me imaginar o futuro comendo biscoitos. E você? Faça um livro da sua vida também. Me recomendar ser muito bom. São muitos biscoitos. Ai, Minnie está com vontade de comer biscoitos. Me vai preparar alguns. Tá apontando pra cá. Será que é aqui mesmo? Pra cá. Tô impressionado aqui. Não é aqui. Isso não tá funcionando mais como antes. Pra cá. Que ótimo, tá apontando pra cá. Estou chegando perto. Pertinho. Bem perto. Tô bem perto. Ai, mais perto do que eu pensei. Quem coloca essas coisas aqui?